Não tem nem R$ 2? A frase da atendente veio seca, alta, e fez algumas pessoas na fila rirem na mesma hora. A mulher ficou imóvel, segurando o saquinho de pães, como se qualquer movimento fosse piorar tudo. Eu achei que dava. Deu 8, você só tem 6, respondeu a atendente, já virando o rosto, claramente sem paciência. Se não tiver, vai ter que deixar. Um homem atrás soltou uma risada curta, debochada. Sério isso? Travar o caixa por R$ 2. Outro entrou na onda, sem nem olhar para a cara dela. Compra o que não pode e depois fica aí fazendo cena. Algumas pessoas riram, outras só observaram com aquele olhar de julgamento silencioso. Ela abriu a mão devagar, olhando para as moedas como se pudesse fazer aparecer mais alguma ali. Contou de novo. E de novo. Nada mudava. Quando puxou a blusa num gesto nervoso, a barriga apareceu. E piorou. Olha aí, grávida ainda, disse alguém, rindo baixo. Depois quer prioridade. Daqui a pouco tá pedindo ajuda na rua, completou o outro, arrancando mais algumas risadas. O rosto dela mudou. Não era raiva. Era vergonha. Moça, decide logo. Vai levar ou não? Pressionou a atendente, batendo o dedo no balcão. Ela olhou para o pão outra vez. Era só aquilo. E mesmo assim, não dava. O silêncio apertou ao redor, pesado, cheio de gente esperando ela falhar ali, na frente de todo mundo. E a poucos passos dali, Carlos observava tudo sem dizer nada. Um milionário que tinha ido ali por algo simples, mas que agora via cada detalhe daquela cena sem conseguir ignorar. Ele não tinha acabado de chegar, já estava ali desde o começo. E viu tudo. Ela ainda olhava para as moedas na mão quando a pressão voltou. Sério que a gente vai ficar aqui por causa de R$ 2? Disse um homem atrás, já irritado. Outro riu, sem nem disfarçar. Se não tem, não compra. Algumas pessoas acompanharam com risadas baixas, outras só ficaram olhando, esperando ela sair logo dali. Ela engoliu seco, apertando o saquinho de pães. Eu posso deixar então? A atendente puxou da mão dela na hora. Então pronto, vou cancelar. Próximo ano. Sempre assim, o mesmo homem continuou, meio rindo. Vem, não tem dinheiro e ainda trava tudo. Mais algumas risadas. Foi nesse momento que Carlos se aproximou. Ele não falou alto, mas a voz entrou firme no meio daquilo. Por R$ 2 virou isso tudo? O homem deu de ombros. Cada um com seus problemas. Carlos olhou direto para ele. Engraçado, porque aqui parece que virou entretenimento. O silêncio começou a pesar. Outro ainda tentou soltar. Ninguém mandou vir sem dinheiro. Carlos virou o olhar, calmo. E ninguém mandou humilhar por causa disso. Agora ninguém riu. A atendente tentou intervir, já desconfortável. Senhor, a gente só está seguindo o atendimento e eu estou vendo como estão seguindo, ele respondeu, sem alterar o tom. Ele então olhou para a mulher, que evitava encarar qualquer pessoa. Você não precisa deixar o pão. Ela balançou a cabeça, rápida. Não, eu resolvo. Carlos colocou o cartão no balcão. Passa. Ela recuou um passo. Eu não posso aceitar isso. Ele respondeu firme, mas tranquilo. Não é sobre aceitar. É só pão. A máquina apitou. Aprovado. Mas Carlos não saiu. E o clima ali ainda não tinha terminado. A atendente empurrou o saquinho de pães de volta, agora bem mais cuidadosa do que antes. A mulher demorou um segundo para reagir, como se ainda estivesse tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer, e quando pegou o pão, segurou com as 2 mãos contra o corpo. Obrigada, disse baixo, sem olhar para ele. Carlos apenas assentiu. A fila voltou a andar, mas sem o barulho de antes,
Ninguém mais comentou nada, e o que ficou ali foi só o constrangimento espalhado no silêncio. Ela saiu rápido do caixa, quase fugindo. Do lado de fora, parou perto da entrada e tentou limpar o rosto discretamente, usando o próprio braço enquanto ajeitava o saco de pão para disfarçar. Carlos saiu logo depois e parou a alguns passos, sem invadir o espaço dela. Você mora por aqui? Ela se virou na hora, surpresa, já com aquela postura defensiva de quem não quer prolongar conversa. Moro. Ele observou por um instante, percebendo o jeito curto, fechado. Você estava contando moeda. Ela desviou o olhar. Tô apertada, só isso. Carlos manteve o olhar nela por mais um segundo. E o trabalho? Ela hesitou, e dessa vez a resposta demorou um pouco mais. Não tô mais. Ele inclinou levemente a cabeça. Mandaram você embora? Ela soltou o ar pelo nariz, sem força para esconder. Mandaram. O olhar dela caiu na barriga quase automático, e Carlos acompanhou. O silêncio ali foi diferente, sem gente, sem pressão, só a realidade crua. Eles não podiam... Eu falei, mas não adiantou. Ela disse baixo, mais cansada do que revoltada. Carlos cruzou os braços de leve. Você mora sozinha? Ouro. Resposta curta de novo, como se estivesse protegendo o pouco que ainda tinha controle. Ele ficou alguns segundos em silêncio, juntando tudo, então falou com mais firmeza, mas sem invadir. Você não devia estar passando por isso. Ela deu um sorriso fraco, sem humor. Mas estou. Simples, direto, sem drama. Carlos respirou fundo antes de perguntar. Qual o seu nome? Ela hesitou, mas respondeu. Lívia. E ali, pela primeira vez, aquilo deixou de ser só uma situação passageira e começou a ganhar peso de verdade. Carlos assentiu ao ouvir o nome, como se guardasse aquilo com mais atenção do que parecia. Lívia ainda segurava o saco de pão contra o corpo, mas agora mais por reflexo do que necessidade. Você mora longe daqui? Ele perguntou. Uns 15 minutos andando, ela respondeu. Ele olhou a rua, já ficando mais vazia com o fim de tarde. Você veio a pé? Vim. Carlos observou por um instante, então perguntou, direto. Tá de quantos meses? 7. A resposta saiu baixa, mas firme. Ele assentiu, mais sério agora. Você tem alguém para te ajudar? Ela desviou o olhar. Não. Simples, sem explicação. E o pai? Ela soltou um ar curto, quase um riso sem graça. Foi embora. Carlos ficou em silêncio por um momento, absorvendo. Não era só dinheiro, era tudo junto. Ele então apontou de leve para o pão. Isso é tudo que você tem em casa. Hoje, é. Sem esconder. Você vai para casa agora? Vou. Resposta rápida, como quem quer encerrar. Carlos deu um pequeno passo ao lado. Posso ir com você? Ela olhou na hora, surpresa. Para quê? Porque você não devia estar passando por isso sozinha. Ela hesitou, claramente dividida, mas o cansaço falou mais alto. Tá. E os dois começaram a andar, lado a lado, sem dizer muito. Sem promessa. Mas também sem ser mais só acaso. Eles caminharam por alguns minutos em silêncio, só o som dos passos e dos carros passando ao fundo. Lívia andava um pouco mais devagar, e não era difícil entender por quê. O corpo já mostrava o peso dos 7 meses, mas ela parecia acostumada a ignorar isso. Carlos acompanhava no ritmo dela, sem apressar, observando mais do que perguntando. Você trabalhava com o quê? Ele falou depois de um tempo. Caixa em uma loja de roupa. Ele assentiu. E te mandaram embora quando souberam? Ela deu um pequeno sorriso sem humor. Quando começou a aparecer. Simples assim.
Carlos passou a mão no queixo, incomodado. Você chegou a procurar seus direitos? Ela soltou um ar leve, cansado. Com que tempo e com que dinheiro? A resposta veio sem agressividade, só real. Fui lá uma vez, falaram um monte de coisa, papel prazo, eu não entendi metade. Ele entendeu. Não era falta de direito, era falta de acesso. Continuaram andando, agora entrando em uma rua mais estreita, com casas simples, portões baixos, algumas luzes já acesas. É aqui, ela disse, diminuindo o passo. Parou em frente a uma casa pequena, com pintura já desgastada, e um portão meio torto. Nada abandonado, mas claramente no limite. Carlos olhou por alguns segundos, absorvendo. Você mora sozinha aqui? Moro. Ela abriu o portão, mas antes de entrar, completou. Por enquanto. Ele percebeu na hora. Por quanto tempo? Ela hesitou, como se falar aquilo em voz alta tornasse mais real. Um mês, mais ou menos. O aluguel está atrasado. Carlos ficou em silêncio, olhando a casa de novo, depois para ela. E aí? Ela deu de ombros, tentando parecer mais forte do que estava. Aí eu vejo. Mas não era verdade. Ela não tinha plano. Só estava tentando ganhar tempo. Carlos respirou fundo. Agora não era mais só uma situação que ele tinha presenciado. Era algo que já tinha entrado na vida dele. E ele sabia disso. Lívia já ia entrando, claramente achando que aquilo terminava ali. Mas ele chamou antes. Lívia. Ela parou na porta, ainda de costas. Ele pensou por um segundo e decidiu não falar tudo de uma vez. Amanhã, você vai estar em casa? Ela virou só um pouco o rosto, desconfiada. Vou. Por quê? Carlos manteve o tom calmo. Porque isso aqui ainda não acabou. E dessa vez, ela não soube o que responder. Lívia ficou alguns segundos parada na porta depois que ele falou aquilo. Isso aqui ainda não acabou, não parecia só sobre o mercado. Parecia maior. Tá. Ela respondeu por fim, sem entender direito, e entrou. Carlos ainda olhou a casa por alguns segundos antes de ir embora. Era simples. No limite, o tipo de lugar onde qualquer atraso vira problema. E ela já estava atrasada. Naquela noite, Lívia comeu o pão devagar, sentada na pequena mesa. A casa em silêncio, só os pensamentos pesando mais que a fome. Ela passou a mão na barriga. Eu vou dar um jeito, murmurou, mesmo sem saber como. No dia seguinte, bateram no portão cedo. Ela abriu com cuidado. Era Carlos. Dessa vez, com algumas sacolas na mão. Nada exagerado, mas suficiente para mudar o ambiente. Você não precisava, ela disse. Eu sei, ele respondeu, simples. Entrou depois que ela deu espaço e colocou as coisas na mesa. Comida básica, o necessário para alguns dias. Lívia ficou olhando em silêncio. Obrigada, disse, agora encarando ele. Carlos assentiu, mas foi direto. Você lembra do lugar que te mandou embora? Ela travou um pouco. Lembro. Ele puxou uma cadeira e sentou. Então a gente vai resolver isso. Ela franziu a testa na hora. Não é assim. Carlos olhou firme. É assim sim. Só não fizeram antes. Ela balançou a cabeça. Eu fui lá, ninguém quis saber. Ele respondeu, sem mudar o tom. Porque você foi sozinha. O silêncio que ficou não era mais de vergonha. Era de algo diferente começando a surgir. Pela primeira vez, ela não estava só tentando aguentar. Ela estava começando a pensar em reagir. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos depois daquilo, olhando para a mesa como se estivesse tentando organizar tudo na cabeça. Não era só sobre voltar lá e reclamar, era sobre tudo o que tinha acontecido desde o dia em que perdeu o trabalho.
Eles me tiraram do sistema no mesmo dia, ela disse, mais baixa. Nem me deixaram cumprir aviso. Carlos não interrompeu. Falaram que depois me chamavam para acertar, nunca chamaram. Ela cruzou os braços, mais por proteção do que por qualquer outra coisa. Eu voltei lá 2 vezes. Na segunda, nem me deixaram entrar. A voz não subia. Não tinha raiva. Era pior. Era cansaço acumulado. Carlos manteve o olhar nela. Você assinou alguma coisa? Ela negou com a cabeça. Nada. Ele assentiu devagar. Pior ainda para eles. Ela soltou um pequeno ar, sem acreditar muito. Para mim não mudou nada. Mudou sim, ele respondeu, direto. Só não te explicaram. O silêncio voltou, mas agora ela estava ouvindo de verdade. Lívia passou a mão na barriga de leve, quase automático. Eu só queria ter conseguido ficar mais um pouco, pelo menos até ele nascer. A frase saiu sem força, como se fosse algo que ela já tinha aceitado que não ia acontecer. Carlos encostou as costas na cadeira, observando. Você tem quanto guardado? Ela demorou para responder. Nada. Nem vergonha teve na resposta. Porque já tinha passado dessa fase. O aluguel está atrasado há quanto tempo? 2 meses. Agora a voz pesou um pouco mais. O dono já falou comigo, disse que vai esperar mais esse. Mais esse. Carlos entendeu na hora. Depois disso, acabou. Ela confirmou com um leve aceno. Eu tô tentando ver outro lugar, mas ninguém aluga para quem não tem renda. Simples. Direto. Sem saída fácil. Carlos passou a mão no rosto por um segundo, absorvendo tudo aquilo. Não era um problema só. Era um efeito dominó inteiro. Ele olhou ao redor da casa de novo, agora com mais atenção. Pouca coisa, tudo no limite, nada sobrando. Você tá comendo direito? Ele perguntou. Ela deu um meio sorriso, sem humor. Tô comendo o que dá. Não era resposta. Era realidade. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, mas agora era diferente. Ele não estava mais tentando entender a situação. Ele já tinha entendido. Agora estava decidindo o que fazer com isso. E dessa vez, não era algo que ele ia largar no meio. Carlos ficou alguns segundos em silêncio depois de ouvir tudo, olhando ao redor da casa, como se cada detalhe confirmasse o que ela estava dizendo. Não era só falta de dinheiro, era uma sequência de decisões erradas feitas contra alguém que não tinha como reagir. Ele voltou o olhar para ela. Eles te mandaram embora grávida, sem te pagar, sem te orientar, sem te dar chance de resolver nada. Lívia deu de ombros, cansada. Foi o que deu para eles fazerem. Não, ele respondeu, mais firme dessa vez. Foi o que eles quiseram fazer. Ela levantou o olhar, pela primeira vez prestando atenção de verdade no tom dele. Isso não tá certo. A frase não veio pesada. Veio direta, como uma constatação. Lívia soltou um pequeno ar, meio desacreditada. Mas aconteceu. Carlos assentiu. E é justamente por isso que a gente não vai deixar assim. Ela ficou em silêncio, olhando para ele, claramente dividida entre acreditar ou se proteger da frustração. Eu nem sei por onde começa isso, ela disse. Carlos puxou o celular do bolso, já com outro tipo de postura. Começa entendendo o que fizeram com você. Depois a gente vai lá, do jeito certo. Ela observou ele destravar o telefone, ainda sem se mexer. Você conhece alguém que trabalha lá ainda? Ele perguntou. Conheço uma menina do caixa. Nome? Juliana. Carlos anotou. Ela sabe o que aconteceu. Sabe, todo mundo viu. Ele assentiu devagar, juntando as peças. Ótimo. Lívia franziu a testa. Ótimo. Ele olhou para ela. Testemunha. Simples assim.
Ela ficou em silêncio, tentando acompanhar o raciocínio. Carlos se levantou então, já mais decidido. A gente não vai resolver tudo hoje. Mas você também não vai continuar fingindo que não aconteceu nada. Ela ainda parecia insegura. E se não derem nada? A pergunta veio honesta, sem defesa. Carlos segurou o olhar dela. Dá, mas não do jeito que você tentou sozinha. O silêncio que ficou ali foi diferente de todos os outros. Não era vergonha. Não era cansaço. Era o começo de algo que ela já tinha quase desistido de sentir. Justiça. Carlos ainda estava de pé quando percebeu um detalhe que não tinha notado antes. A casa era silenciosa demais. Mas não era só isso, faltava coisa. Não tinha geladeira cheia, não tinha armário organizado, não tinha sinal de rotina. Ele abriu um dos armários da cozinha com cuidado, sem invadir demais. Quase vazio. Alguns pacotes abertos, um resto de arroz. Nada que sustentasse alguém por muito tempo. Ele fechou devagar. Você tá assim há quanto tempo? Lívia demorou um pouco para responder. Desde que me mandaram embora, fui usando o que tinha. Carlos olhou para a mesa, para o pão, para a forma como ela evitava encarar aquilo. E consulta? Pré-natal? Ela hesitou. Fui algumas vezes, depois parei. Por quê? Ela soltou o ar, cansada. Passagem. Fila. Às vezes eu não conseguia ir. Simples. Direto. Grave. Carlos passou a mão no rosto, incomodado de verdade agora. Não era só uma questão de dinheiro ou trabalho, era risco. Você tá sozinha nisso tudo? Ele disse. Mais para si mesmo do que para ela. Ela deu um leve aceno. Tô. Sem drama. Sem pedir nada. Só verdade. Carlos andou devagar pela pequena sala, observando o pouco que tinha ali. Um sofá gasto, uma televisão antiga, poucas coisas pessoais. Nada ali parecia preparado para a chegada de um bebê. Você já tem alguma coisa para quando ele nascer? A pergunta ficou no ar. Lívia olhou para a barriga, depois desviou. Ainda não. A resposta saiu mais baixa que as outras. Não era falta de vontade. Era falta de condição. Carlos parou por um segundo, absorvendo aquilo. A situação não era só difícil, era injusta em vários níveis, acontecendo ao mesmo tempo. Ele voltou o olhar para ela. Você não chegou até aqui para perder tudo agora. Ela deu um meio sorriso, sem força. Eu tô tentando não perder. Carlos assentiu, entendendo. Mas agora ele não estava mais só observando. Ele estava envolvido. E pela forma como olhava ao redor, não parecia disposto a deixar aquilo continuar daquele jeito. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos depois daquilo, olhando a casa como quem tenta encaixar tudo em um lugar lógico, mas não encaixava. Era muita coisa dando errado ao mesmo tempo para alguém só. Ele voltou o olhar para Lívia. Você chegou a falar com o dono da casa de novo? Ela assentiu de leve. Falei ontem. E ela respirou fundo, já cansada só de lembrar. Ele disse que entende, mas que também tem conta. Falou que já esperou demais. Carlos concordou com a cabeça. E ele tá errado. Ela hesitou. Não. A resposta veio sincera. Só que para mim, não tem para onde ir. Simples assim. Sem saída. Carlos apoiou a mão na mesa por um segundo, pensando. E família? Ela negou com a cabeça. Não tenho contato. Amigos. Poucos. E cada um com a própria vida. Nada de rede. Nada de apoio. Só ela. Carlos soltou o ar devagar. Aquilo já não era mais um problema isolado, era uma queda inteira acontecendo sem ninguém para segurar. Ele então puxou a cadeira de novo e sentou, mais próximo agora. Olha para mim. Ela hesitou, mas olhou. Você não está errada nessa história.
A frase foi simples, mas bateu diferente. Ela ficou alguns segundos em silêncio, como se não estivesse acostumada a ouvir aquilo. Carlos continuou. Você tentou trabalhar, tentou se manter, tentou resolver. O que fizeram com você não foi falta sua. Lívia desviou o olhar, segurando a emoção mais do que antes. É difícil acreditar nisso quando tudo dá errado, ela disse baixo. Eu sei, ele respondeu. Mas